Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui mais uma vez nessa quinta-feira, onde nós temos essa oportunidade maravilhosa que Deus nos deu de estudar um pouquinho mais da Sua palavra. E hoje nós vamos dar continuidade em nossos estudos, mas antes gostaria de convidar você para a gente ter esse período inicial de oração. Vamos orar. Lembrando também que se você tem algum pedido de oração e queira fazer, pode escrever aí nos comentários que vamos procurar orar por vocês. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos concedidas a nós, tantas bênçãos que a sua graça, Senhor Deus, nos deu, tantas bênçãos espirituais nas regiões celestiais que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pelos estudos que nós estamos tendo aqui, que o Senhor esteja abençoando a sua palavra e os nossos corações para que possamos compreender a tua palavra, que o seu Santo Espírito venha aplicar a sua palavra em nossos corações e traga, Seu Deus, transformações em nossas vidas e possamos ter aqui uma vida que venha glorificar o seu nome e que possamos fazer a diferença onde estiver que a gente esteja. Em nome de Jesus, essa é a minha oração que eu lhe faço. Abençoe também os nossos ouvintes, nossos irmãos em Cristo que estão nos acompanhando dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Gostaria de hoje trazer mais um tema sobre a obra de Jesus Cristo. Nós estudamos várias coisas do que a obra de Jesus Cristo lá na cruz, o que ele realizou por nós, trouxe para a nossa vida. Estudamos sobre regeneração, estudamos também sobre redenção, substituição, justificação, santificação, intercessão e a última vez estudamos sobre ressurreição. Hoje, ainda trazendo esse tema da obra completa, consumada de Jesus Cristo, gostaria de falar sobre a expectação. Muitas das vezes é um assunto não muito pensado por nós. A expectação da volta de Jesus Cristo. Então, este assunto, expectação, ele fala sobre isso. A nossa expectativa da vinda de Jesus Cristo que pode acontecer a qualquer momento. Nós estamos aguardando hoje a volta de Jesus Cristo. Só que, meus irmãos, muitas das vezes nós vivemos o nosso dia a dia e não pensamos na volta de Jesus. Nós acordamos cedo, oramos para Deus e nos envolvemos na nossa atividade cotidiana. E muitas das vezes passamos o dia sem imaginar e sem pensar. Nossa, a Bíblia promete que Jesus Cristo pode voltar hoje. Muitas das vezes nós acordamos e nem pensamos. Hoje pode ser o dia do arrebatamento. E eu gostaria então de trazer esse assunto à tona, o que a palavra de Deus nos fala sobre a expectativa da volta de Jesus Cristo. Nós não vamos estudar o arrebatamento em si, mas a situação atual do crente de estar esperando Jesus Cristo. Nós estamos nessa expectativa de que Jesus Cristo pode voltar hoje. Já imaginou? Enquanto você está ouvindo essa live, aconteceu o arrebatamento. Nós estamos na expectativa da volta de Jesus Cristo. Pode ser a qualquer momento. Olha só, Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 23, vai nos trazer essa informação de que nós aqui na Terra estamos na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, onde os crentes serão arrebatados para o céu. É a manifestação dos filhos de Deus, a expectativa da volta de Jesus Cristo. Diz assim Romanos 8, do 18 ao 23. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente, olha só a palavra aqui, expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nós notamos que a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, porque quando os filhos de Deus for arrebatado, virá depois da tribulação as bênçãos para a criação também. E olha só a continuação. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então nós aprendemos que quando o pecado entrou no mundo, lá em Gênesis capítulo 3, o pecado não afetou somente a humanidade. Não afetou somente Adão e somente Eva e a sua descendência, mas afetou toda a criação de Deus. Deus tinha colocado Adão
como a coroa da criação para ele tomar conta de toda a criação, dos animais, do jardim do Éden, da terra, popular toda essa terra. Então toda a criação estava aos cuidados de Adão e Eva, humanidade sendo a coroa da criação. Quando o pecado entra no mundo, não somente a humanidade foi afetada pelo pecado, mas toda a criação foi afetada pelo pecado. Tanto que em Gênesis capítulo 3 fala quando o pecado entrou no mundo, começou a nascer espinhos. Olha só, coisa que não tinha. Mas a consequência do pecado na criação trouxe consequências desastrosas também para a criação. Então afetou os animais, a morte chegou para tudo, as frutas se estragam, se apodrecem. Se você deixar uma banana em cima da sua mesa por muito tempo, logo você vai perceber que ali está cheio de moscas, a banana já está estragada, já está podre, você não consegue mais aproveitar nada dela. O pecado afetou também a criação. E o texto continua falando da criação. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando, olha só a expectativa aqui, a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Meus irmãos, nós estamos na expectativa da volta de Jesus Cristo. Para os crentes, a volta de Jesus Cristo será bênção. Não será um julgamento, não será um juízo. A terra passará por um juízo. Os que ficarem passarão pelo juízo da grande tribulação, onde eles vão aqui sofrer, onde eles vão aqui ser aterrorizados. Mas os crentes não. Eu e você que já temos Jesus Cristo como nosso Salvador, hoje nós estamos na expectativa da volta de Cristo, porque a volta de Jesus para nós será uma grande bênção para as nossas vidas. Nós estamos nessa expectativa da adoção dos filhos de Deus. Nós estamos na expectativa do arrebatamento que pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, nós não sabemos quando vai acontecer. Mas a certeza que nós temos, que a palavra de Deus nos garante, é que o arrebatamento vai acontecer. Por isso que nós estamos aguardando a volta de Cristo, na expectativa de que a qualquer momento Jesus Cristo virá nas nuvens para buscar o seu corpo, buscar a sua igreja e nos arrebatar juntamente com ele. Meus irmãos, falando nesse assunto da expectação, se você ainda não pensa na expectativa da volta de Cristo, eu gostaria que esse assunto cresça em seu coração. Se você não vive o seu dia a dia pensando que a volta de Cristo pode acontecer a qualquer momento, eu gostaria que esse assunto tão importante da palavra de Deus cresça em seu coração, que o amor sobre a volta de Jesus Cristo venha inflamar o seu coração. Que esse amor possa crescer no seu coração e que todos os dias da sua vida você possa acordar e já ter alegria. Hoje pode ser o dia do arrebatamento. Hoje pode ser o meu encontro com o meu Salvador que morreu lá na cruz e ressuscitou. Hoje talvez ele virá me buscar. Essa expectativa, essa esperança preciosa que nós temos da volta do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de perguntar para você, você tem essa expectativa? Você acorda todos os dias pensando já na volta de Jesus Cristo? Eu gostaria que esse amor cresça no seu coração, assim também como eu quero que a cada dia mais cresça no meu coração. Saiba outra coisa também, quando nós encontrarmos com Jesus Cristo lá nos ares, terá o que é chamado de tribunal de Cristo. E lá Jesus Cristo trará recompensa para os seus filhos, né? Para nós que somos a igreja de Jesus Cristo. E terá uma coroa especial para aqueles que desejam e almejam a volta de Jesus Cristo. Então talvez você conheça alguma pessoa que está dia a dia desejando ardentemente a volta de Jesus Cristo. Saiba que essa pessoa lá no céu ganhará um galardão, uma coroa especial para ele, como recompensa do seu amor pela volta de Jesus Cristo, pelo arrebatamento da igreja. Jesus Cristo ele vai recompensar esse grande amor das pessoas, dos seus filhos que desejam a sua volta. E eu gostaria que esse assunto da expectação
expectativa da volta de Jesus Cristo cresça no seu coração. Meus irmãos, a volta de Jesus Cristo não é uma notícia ruim para nós, mas é uma ótima notícia, porque o nosso Senhor vem nos buscar. Não é uma notícia ruim. Olha só o que diz Filipenses, falando ainda da expectativa da volta de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículos 20 e 21, nos diz assim: segundo a minha ardente expectativa, olha só o que Paulo está falando, ele tinha essa ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre também e agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus irmãos, Paulo está nos informando que ele tinha essa ardente expectativa, falando também, olhando para o futuro sobre a volta de Jesus Cristo. E ele tinha certeza, se ele vivesse, ia viver para Jesus Cristo. E se ele morresse, ele ia para os braços de Jesus Cristo. Tudo para ele era lucro, e isso ele aumentava cada dia mais por causa do seu amor que ele tinha, essa expectativa ardente pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas, meus irmãos, sentem medo da volta de Jesus Cristo. Mas a volta de Jesus Cristo não é para a gente sentir medo, mas é para nós sentirmos alegria. Este assunto não é para atemorizar o seu coração, mas é para alegrar o seu coração e te trazer esperança no seu dia a dia. Olha só como que é bom você ter essa esperança da volta de Jesus Cristo. Aqui na terra nós passamos por sofrimentos, passamos por tribulações. Nossas famílias muitas vezes ficam doentes, nós sofremos juntamente com eles. Nós também ficamos doentes e nós sofremos com isso também. Só que olha só, mesmo em meio ao sofrimento, lá no interior, o Espírito Santo fala com você sobre a volta de Jesus Cristo e o seu encontro nos ares com Cristo. Isso aí alegra o nosso coração e nos dá força para a gente, dia a dia, vivermos aqui para a glória de Deus, apesar do sofrimento que talvez você possa estar passando. Meus irmãos, hoje, a palavra de Deus, ela diz que nós vivemos no corpo de humilhação. Então a palavra de Deus nos traz essa informação, que aqui na terra, enquanto vivemos aqui na expectativa da volta de Cristo, nós estamos nesse corpo que é um corpo de humilhação, um corpo que sempre nos humilha, um corpo que está afetado pelo pecado, um corpo que pode adoecer, um corpo que pode travar, um corpo que envelhece, um corpo limitado, um corpo de humilhação. Olha só o que diz aí mesmo em Filipenses, agora o capítulo 3, versículos 20 e 21. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Perceba como a Bíblia chama esse nosso corpo, corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Meus irmãos, nós estamos aqui vivendo hoje num corpo de humilhação. E olha só como a expectativa da volta de Jesus é importante para a nossa vida, porque nós estamos esperando a volta de Jesus e sabemos que a volta de Jesus trará bênçãos para o nosso corpo. Nós deixaremos de viver um corpo de humilhação, mas na volta de Jesus, que é o arrebatamento da sua igreja, nós teremos um corpo transformado, um corpo glorioso para encontrar Jesus nos ares. Não teremos mais e não viveremos eternamente num corpo de humilhação. O corpo de humilhação é momentâneo, é somente no período em que vivemos aqui na terra. Mas a expectativa da volta de Cristo nos traz a esperança de ter um corpo glorioso, igual ao de Jesus Cristo depois da ressurreição. Então você pode lembrar como que era o corpo de Jesus Cristo depois da ressurreição. Ele se alimentava, continuava se alimentando, continuava bebendo, apesar de não sentir mais fome e não ter mais sede, não ter a necessidade desses suprimentos que nós temos, que precisamos no dia a dia. O corpo de Jesus Cristo nós também percebemos como era glorioso, onde os discípulos estavam fechados dentro de uma casa e de repente Jesus Cristo aparece no meio deles.
um corpo glorioso, que não é mais afetado pelo pecado, que é separado de todo o pecado. O corpo glorioso que não é sujeito a nenhuma mais doença, como corpo de humilhação, nós temos a esperança, expectativa da volta de Cristo nos traz a esperança de um corpo glorioso, onde o corpo de humilhação será deixado de lado. E um corpo nosso, esse corpo de humilhação será transformado para que possamos encontrar Jesus Cristo nos ares. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54, falando agora sobre o arrebatamento da igreja, mostrando as bênçãos da vinda de Jesus Cristo. E eu gostaria que crescesse no seu coração a expectativa da volta de Cristo. Diz assim, dos 51 ao 54. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. O que é corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Meus irmãos, isso aqui é um tema que traz alegria para o nosso coração. Não é um tema que vai trazer medo para a sua vida. A volta de Jesus Cristo, essa expectativa deve crescer em nosso coração. O amor para a volta de Jesus Cristo é abençoado em nossa vida. Olha só, você precisa ter esse amor pela expectativa da volta de Jesus Cristo. E esse texto fala como que será o nosso corpo para encontrar a Jesus Cristo. Esse corpo que é de humilhação, corpo corruptível, corpo mortal que está sujeito ao pecado, será transformado num corpo glorioso, o que a Bíblia chama de incorruptível, um corpo que não se estraga, um corpo que não pega mais a doença, que não está sujeito ao Covid, mas um corpo glorioso para nós encontrarmos a Jesus Cristo nos ares. A bênção da volta de Jesus Cristo só traz coisas alegres para as nossas vidas. Um outro texto também que fala do arrebatamento, um texto bastante conhecido por nós, é 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E eu quero ler aqui os versículos 16 a 18. Dizem assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, perceba bem, a palavra do arrebatamento, essa esperança que nós temos da volta de Jesus, não é um assunto para trazer medo no seu coração. Nós que já temos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a volta de Jesus é motivo de alegria. Note como esse versículo ele termina: consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Isto é palavra de consolo, não é palavra para trazer temor ou medo no nosso coração, mas é uma palavra de consolo para que você deseje a volta de Jesus Cristo hoje mesmo. É certo que a expectativa da volta de Jesus Cristo vai trazer uma certa responsabilidade na sua vida de buscar a santificação, porque vamos supor que Jesus Cristo voltasse agora. Como que está a sua situação? Como que está a sua vida? Você quer se encontrar com Jesus Cristo andando em obediência a Ele aqui, em santificação? Ou você quer ter esse encontro com Jesus Cristo, você fazendo coisas erradas aqui? De uma maneira ou de outra, você vai subir e vai se encontrar com Jesus Cristo. Mas o desejo do meu coração é que o meu Senhor me encontre aqui em obediência e não em desobediência. De uma maneira ou de outra, eu já sendo salvo, eu irei subir. Mas o meu desejo é que ele me veja em obediência e eu suba também para encontrar com ele nos ares. Olha só o que diz Romanos, capítulo 13, versículos 11 a 14. E vai mostrar
que a expectativa da volta de Jesus Cristo, essa esperança que nós temos, traz essa responsabilidade na nossa vida. Jesus Cristo vai voltar. Ande então em santificação. Diz assim esse texto. Romanos 13, do 11 a 14. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então Paulo está informando aos crentes aqui, olha, a nossa salvação está se aproximando. Jesus Cristo está vindo. A sua volta pode ser a qualquer momento. Cada dia que se passa, a volta dele está mais perto, mais próxima. Então é hora de você acordar, não andar sonolento aqui na terra. E quando ele fala não andar sonolento, é não andar em pecados, mas procurar a santificação. O texto continua. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Olha só, o dia da vinda de Jesus Cristo está próximo. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Meus irmãos, a palavra da volta de Jesus Cristo traz essa responsabilidade para nós em buscar a santificação. É o que Paulo está falando aqui, olha, a noite está passando, o dia da volta de Jesus Cristo está se aproximando, então olha só para a sua vida, deixe os seus atos pecaminosos, as coisas pecaminosas que você está envolvida, acorde, abra os seus olhos e se revista do nosso Senhor Jesus Cristo. Comece a praticar coisas boas, comece a obedecer a Jesus Cristo, para que você possa se encontrar com Jesus Cristo em obediência e não em desobediência. O crente que é salvo por Jesus Cristo, quando Jesus Cristo voltar e ele estiver em pecado, tenha certeza que ele vai subir. Salvação não se perde, salvação não é uma coisa que você ganha hoje e perde amanhã. Não, salvação ela é para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então a pessoa que é salva por Jesus Cristo, ela vai subir no arrebatamento. Mas o desejo do meu coração é me encontrar com o Mestre em obediência e não em desobediência aqui na terra, sabendo que lá no céu nós teremos recompensas. Jesus Cristo recompensará os seus filhos fiéis. Os filhos desobedientes não terão recompensas lá no céu, mas eles perderão essas recompensas, apesar de serem salvos. Então perceba bem, a expectativa da volta de Jesus Cristo traz para você a responsabilidade em buscar a santificação, em buscar obedecer a cada dia mais o seu mestre enquanto você está aqui na terra esperando a sua volta. Meus irmãos, que você então possa dizer: Cristo pode voltar a qualquer momento, pode voltar agora. E eu tenho plena certeza de que quando ele voltar, eu me encontrarei com ele nos ares, porque a sua volta é uma bênção para a minha vida. Não é para trazer medo no meu coração, mas é para trazer consolo no meu coração. Consolo de que eu não viverei mais em pecados aqui na terra, mas ele me libertará totalmente da presença do pecado. Expectativa da volta de Jesus Cristo. Jesus, ele fala no final de Apocalipse: certamente venho sem demora. Que nós possamos responder: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido e por essa bênção preciosa que nós temos dessa promessa da volta do Senhor. Faça, Senhor Deus, crescer em nosso coração o amor pelo arrebatamento, o amor pela sua vinda aqui na terra para nos buscar e que nós possamos ter plena certeza que a sua vinda será de grande bênção para nós, que não venhamos a ter medo da sua volta, mas possamos desejar em nosso coração a volta do Senhor e que nós vamos nos encontrar com o nosso grande Salvador. Obrigado, Senhor Deus, por essa tão grande esperança que o Senhor nos deu em nosso coração desde o dia que nós cremos no Senhor. Faça a cada dia mais crescer isso. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês com essa palavra, que a volta de Jesus Cristo seja real na sua vida, que a cada dia mais você possa ter esse amor ardente como Paulo tinha,
esperando a volta de Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida e que os irmãos continuem também nos acompanhando nos nossos próximos estudos que teremos aqui. Deus abençoe a todos.